Então, a primeira pergunta. O atual quadro de pandemia trouxe à tona a fragilidade do direito transnacional, demonstrando um provável desmantelamento, que já era crescente, do multilateralismo global? Bom, vamos inverter um pouquinho a tua pergunta para que ela possa me dar uma sequência necessária para a resposta. O direito transnacional, na verdade, ele está sendo construído a partir desses eventos que são eventos, não é, desagradáveis para toda a humanidade, quer dizer, não é? Uma pandemia como essa, imagine, vai ser um transtorno mundial em termos sociais, econômicos, enfim. O único ponto positivo nessa pandemia é que o meio ambiente tem ganhado um pouco em função da pouca atividade poluidora em todas as partes do mundo. Mas nós temos problemas sérios atuais com a própria pandemia e vamos ter problemas ainda mais sérios com a retomada da economia. O que está acontecendo no mundo hoje em função principalmente da pandemia do Covid-19? Os direitos nacionais, ou seja, o ordenamento jurídico nacional, principalmente dos países do Ocidente, quando nós falamos principalmente de países do Ocidente, eles estão sofrendo uma grande influência transnacional dessas agências encarregadas, perdão, de passar orientações para todos os países, para que haja pelo menos um mínimo, não é, um mínimo de articulação entre os Estados-nação para o combate à doença. Isso faz com que a OMS ela emita ela não regulamenta, mas ela orienta as suas orientações para os demais países, que acabam internalizando essas orientações nos direitos nacionais, criando um grande sistema de cooperação que nós podemos chamar de direito transnacional, ou seja, é a transnacionalização do direito a partir de um fato gerador, que é a pandemia. Então, professor, na segunda pergunta, na verdade, acho que o senhor até já tocou um pouco nessa questão, que seria de que forma a vontade política poderia promover a mudança da crise que assola os direitos, né, sociais em âmbito transnacional, e como se daria a implementação de uma legislação de âmbito global. Bom, nós não temos um Estado global. Né? Porque quais são os requisitos para um Estado global ou um Estado transnacional? Principalmente capacidade de coerção. Né? A maioria dos organismos internacionais que existem, que são vinculados à ONU, ou mesmo os organismos regionais, como é o caso de muitos organismos na Europa e nas Américas, eles não funcionam como deveriam funcionar, exatamente porque eles não têm capacidade coercitiva. Né? Um dos tipos de poder, nós temos 3 tipos de poder que nós exercemos por esse mundo durante a nossa vida. Persuasão, poder persuasivo, que é mais ou menos o que eu estou aqui exercitando com vocês, ou seja, eu tento convencê-los do que o que eu estou dizendo é importante e, a partir desse convencimento, né, vocês se utilizam dessas informações, desses conhecimentos que eu estou repassando para vocês, para as suas atividades. Esse é um tipo de exercício de poder. Né? Talvez o mais perigoso e o mais complicado. O segundo tipo de poder é o poder retributivo. Faz o que eu estou pedindo, que eu te pago. Né? É o típico poder das relações de trabalho. Então, esse poder também é bastante conhecido. Enfim. Agora, o terceiro tipo de poder, que é o poder coercitivo, faz determinada coisa, porque se tu não fizeres, eu vou te obrigar a fazer, que é o poder típico do Estado. Não é? Então, os organismos transnacionais, com as exceções, não é, que existem, por exemplo, qual é a exceção? A Organização Mundial do Comércio. Qual é a capacidade coercitiva que a Organização Mundial do Comércio tem? Quem não segue as regras avançadas, as regras combinadas,
sai do sistema e vai levar um prejuízo muito grande em função disso. Vai ser suspenso, não vai poder importar, não vai poder exportar, etc, etc, etc. É um tipo, não é, de capacidade coercitiva que essa organização tem, mas as outras não têm. Não há essa capacidade coercitiva. Então, nós trabalhamos, perdão, nós trabalhamos o direito transnacional como a possibilidade da criação de um direito em cada país, em cada Estado nacional, dentro de grandes princípios estabelecidos de maneira transnacional. Ou seja, os direitos nacionais, todos eles criados a partir de uma mesma orientação, eles se transformam em direito transnacional, não é? O direito transnacional, ele não existe como organismo separado, autônomo. O direito transnacional é um direito que está dentro dos Estados nacionais, mas construído a partir de cooperação, a partir de uma mesma linha de orientação, que é o que está acontecendo agora com a pandemia, não é? No Brasil, nós estamos criando regras a partir dos mesmos princípios que são criadas regras na África, na Ásia, em toda a América Latina, enfim. Há uma uniformização de orientação para a produção do direito. Esse é um movimento transnacional. É isso que nós temos que entender. Porque se isso fosse numa época normal, né, uma época sem a pandemia, não seria levado muito em consideração, porque cada país teria as suas preocupações, etc. Mas agora, como está morrendo muita gente, né, é um caos social, não é, sanitário, na maioria dos países, os países são obrigados a adotar essas providências no sentido de criar regras transnacionais comuns para que um país faça, para evitar que um país faça e o outro não faça. Não é? É como os nossos estados, por exemplo. O Rio Grande do Sul, hoje, está mais restritivo do que Santa Catarina. Hoje nós já tivemos um pico em Santa Catarina, no caso de infecção por coronavírus, provavelmente em função da abertura exagerada que foi feita aqui, não é? Então, é preciso entender que o aspecto transnacional, que nos leva a entender que há um direito transnacional sendo criado em função da crise do coronavírus, do Covid-19, é nesse sentido. As pessoas têm que entender isso. Cada vez mais, vetores transnacionais são responsáveis pela criação de um direito comum nos Estados nacionais. Professor, e para finalizar, então, qual seria a sua percepção sobre as consequências da pandemia na sociedade e na política? O que, então, estaria por vir após essa pandemia? O mundo, ele sempre necessita desses trancos, né, desses empurrões, para ele mudar os seus paradigmas. Não é? Foi assim, por exemplo, com a Guerra Fria. Não é? Por que a Guerra Fria mudou o mundo? Porque, em função da espionagem por satélites, a necessidade dos computadores para o trabalho com os dados transmitidos por satélites, houve uma mudança de percepção no mundo a partir do final, a partir da década de 60 até o começo do século XXI, que foram os responsáveis pela chamada globalização. A globalização foi o motor para a mudança toda desse mundo. Não é? Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui. Não é? Nós poderíamos fazer isso, eu já tive, né, a satisfação de ser teu professor em Passo Fundo, não é? Mas eu fui a Passo Fundo, é sempre um prazer ir a Passo Fundo, gosto muito de tal, mas muitas das nossas atividades poderiam ter sido feitas por esse meio, não é? Nós poderíamos ter incrementado muito mais a transferência de informação, e principalmente porque no nível mestrado e doutorado as pessoas não ensinam, as pessoas estimulam outras, né? Emprestam suas experiências para outras que têm menos experiências, para irem crescendo na vida acadêmica. Nós poderíamos ter usado muito isso. E não usamos. Agora estamos usando obrigados pela pandemia. Quando essa pandemia terminar, o mundo será muito mais digital do que é hoje.
muito mais. Isso significa menos poluição, primeiro, menos agressão ao meio ambiente, mais sustentabilidade. Segundo, isso significa o incremento dos esforços na criação de um direito relacionado com inteligência artificial, né? Que é o que nós estamos fazendo agora. Nós acabamos de firmar um convênio com a Universidade de Perúdia, e nós temos, então, um mestrado em dupla titulação com eles. No nosso mestrado é uma linha de pesquisa, no deles é um mestrado para a inteligência artificial, crimes, cybercrimes, etc. Não é? Então, isso vai ser muito incrementado, muito, né? Fake news, por exemplo. Estava aqui há pouco assistindo o Globo News, a Globo News tentar derrubar o Bolsonaro por tudo, né? E notando que como a imprensa, dependendo da orientação da imprensa em determinado, imprensa que eu digo é todos os meios de comunicação, principalmente agora nessa era digital, as redes sociais, dependendo da orientação que é dada, isso vira verdade, sem nenhum tipo de controle. Não se tem controle sobre isso, não é? A sociedade perdeu o controle sobre essas questões. Então, nós temos que fazer o direito avançar para que a gente possa criar um sistema efetivo de controle, não é? De limitação de poder. Eu me lembro bem, eu acho que foi na tua turma, quando eu lecionei, Vitória, que eu expliquei, olha, o direito existe basicamente para limitar poder. Quando existe um poder novo, é preciso que venha um direito novo destinado a limitar esse poder novo. Poder sem limite, não é? Poder sem estar submetido à condição republicana, ele acaba sendo um contrapoder, um poder ruim para a sociedade, não é? Porque vai tornar uma pequena parcela da sociedade extremamente poderosa e uma grande parcela refém dessa pequena parcela poderosa, né? Isso, ao fim e ao cabo, não é uma condição republicana, não é? A república, na minha opinião, mais do que a democracia, é um valor que transpassa, que perpassa todas as épocas de desenvolvimento da humanidade muito melhor que a democracia. Por que isso? Veja, hoje nós temos sérias dúvidas, e que me perdoem estar dizendo isso, que parece uma heresia, não é? Política, mas que tem que ser bem explicado, e eu não tenho o tempo todo do mundo agora para explicar isso. Por exemplo, há um questionamento muito grande sobre o princípio do cada cabeça um voto, né? Que foi um princípio clássico implantado durante o surgimento do Estado liberal para que todos pudessem votar em igualdade de condições, não é? O meu voto vale tanto quanto o voto de X, A, B ou Y, não é? Só que nós estamos vendo agora que a sociedade está tão complexa que talvez chamar a todos para decidir sobre tudo ou delegar capacidade de decisão sobre tudo é uma coisa muito complicada, né? Ou temos que criar outras instâncias de deliberação democrática, não é? Para colocar limite naquilo que é feito a partir dessas condições democráticas. Agora, a república não. Porque a república é simples. O que é república? O interesse de muitos ou de todos suplanta sempre o interesse de poucos ou de um. Correto? Isso vai continuar sendo assim para todo sempre, desde que a gente tenha condições de estabelecer qual é o interesse geral, o interesse de muitos, né? Que não pode ser suplantado pelo interesse de poucos, porque senão não é republicano, nem faria sentido. E não significa que esses poucos não tenham direito. Eles devem ter direito, eles devem ser protegidos contra a maioria que se forma, mas a maioria que se forma republicanamente é que vai estabelecer como e quando o direito vai ser produzido, e principalmente com que base ideológica. Então, esse é todo um desafio que nós temos pela frente agora, agilizar os procedimentos do direito. Direito é uma ciência caduca, velha, com procedimentos antiquados, né? A inteligência artificial tem que entrar no Poder Judiciário com muito mais força, né? Para não ser esse
esse grande elemento de solenidade que é o Poder Judiciário, gente que se trata com excelência, com capas, e, enfim, é uma coisa, não é, quase medieval, essa questão de tudo isso que acontece no direito, nos tribunais, etc. Enquanto que o que nós estamos fazendo aqui, agora, conversando todos, não é algo... Imaginem quanto tempo se levaria na primeira metade do século XX, ou seja, há 70 anos atrás, para que uma conversa como essa nossa pudesse atingir 100 mil pessoas. Essa nossa conversa pode atingir 100 mil, 200 mil, 1 milhão de pessoas, dependendo das pessoas, de quantas pessoas vão acessar esse live que nós estamos fazendo, né, para participar dessa reflexão, porque nós estamos fazendo uma reflexão. Eu sou um professor já bastante experiente, tenho muita coisa produzida nisso, e eu coloco essas questões para que vocês mais jovens, para que vocês que estão iniciando, possam se valer disso para construir novas teorias para resolver o problema desse mundo hipernovo. Não é mais um mundo novo, é um mundo hipernovo, hipercomplexo. Como nós vamos resolver isso? A partir da nossa perspectiva, da nossa ciência, que é a ciência jurídica. Quando se fala em ciência jurídica ou ciência do direito, qual é o objeto de estudo? A norma jurídica. Como essa norma jurídica vai ser produzida? Como vai ser aplicada? Como vai se garantir a aplicação da norma jurídica nesse novo mundo? Nesse novo mundo novo, muito novo. Né? Como se fará isso? E a questão heterogênea do mundo. Né? Um mundo totalmente diferente. Por exemplo, no espectro ocidental, em algumas áreas, o mundo atual é muito mais desenvolvido, né, que em outras regiões do planeta. Como é que nós vamos resolver primeiro essas assimetrias? Porque com essa assimetria, não se pode falar em um direito transnacional, ou um direito internacional, ou um direito global que seja efetivo. São assimetrias, são muitas assimetrias. Eu estava vendo agora que tem um país na África chamado Sudão do Sul. Tem o Sudão e tem o Sudão do Sul. O Sudão do Sul é um país com mais ou menos 50 milhões de habitantes. Tem um respirador, um desses que que o mundo todo está usando agora, para evitar que a pessoa morra por asfixia a partir do vírus no pulmão. Esse país, no centro da África, tem um respirador. Um. Então, notem a assimetria, isso é uma loucura. Por que nós não sabemos da África? Porque lá não se faz levantamento de dados. Não há... Essa questão do coronavírus, nos países que têm mais casos, não é porque são países mais problemáticos, ou o sistema de saúde é mais débil, é mais falho. Muitas vezes é porque é onde há muita notificação, onde a subnotificação é menor. Então, e veja, para calcular a morbidade do coronavírus, se utiliza uma relação direta entre casos e mortes. Ora, as mortes aparecem sempre. A pessoa morreu, tá? Seja para a emissão de um atestado de óbito, sepultamento, etc., essa pessoa fará parte da estatística. Né? Agora, esse raciocínio não vale para os que estão infectados. Quantos infectados nós temos agora, por exemplo, no Rio Grande do Sul? Não temos a menor ideia. E as testagens, nós não vamos conseguir testar um estado como o Rio Grande do Sul inteiro. Né? Isso terá que ser feito por amostragem. Mas nem por amostras nós conseguimos. Isso deverá, para as próximas décadas, estar preparado por via digital. Nós temos que ter equipamentos digitais, no iPhone, por exemplo, que nos permitam fazer essa leitura. Como há a leitura de glicemia, como há a leitura de outros indicadores de sangue, esses indicadores virais também deverão estar todos na mesma construção digital. Né? Então, mesmo essa simetria dentro da mesma situação tem que ser vencida. Né? Então, Vitória, quando eu falo para Vitória, falo para aqueles que eventualmente estejam nos assistindo. É um momento de reflexão muito interessante, muito legal, muito bom
para todos os alunos do direito e de todas as ciências, da ciência política, não é? Das ciências sociais, do modo geral, entenderem que nós estamos vivendo, agora sim, mais do que antes, a mudança de uma era. Lembras que eu sempre trabalhei a sustentabilidade como um novo paradigma, etc, etc, etc. Né? Isso vai acelerar o fim da modernidade e o início de uma outra era, que nós convencionamos chamar de pós-modernidade, mas que provavelmente terá outro nome, né? E cujo paradigma será completamente diferente do paradigma moderno. Provavelmente será o paradigma de uma sustentabilidade digital, vai passar por aí. Né? Cada vez que se muda o paradigma, muda-se todas as ciências mudam. Né? Quando era liberdade, todos procuravam por máximo de liberdade. Quando for sustentabilidade, todos vão procurar por um máximo de sustentabilidade. Isso muda todo o raciocínio. Ok, Vitória? Se não se deixar, eu fico falando aqui a tarde toda, né? Professor, só temos a agradecer seu tempo, a Universidade de Passo Fundo, a Universidade do Vale do Itajaí também, e muito obrigada por estar conosco e por divulgar esse material para os nossos colegas. O prazer é nosso, né? O prazer é meu, fico muito feliz,